Gratidão. E aqui uma pergunta sobre a inclinação do eixo da Terra e o impacto na nossa vida, né? Então, tudo isso, na verdade, todos esses processos, tudo que acontece na Terra, né? Tudo isso, nós estamos totalmente coligados ao planeta em que estamos, né? Então, a inclinação, tudo como é concebida, a Terra, como ela está mantida, permite o movimento, né, de todas as energias, de todas as estações, que todos os lugares recebam luz, tem a questão do dia, da noite. Então, tudo isso é algo que está dentro de um projeto, né? Então, a gente chama o projeto Terra. Então, os seres humanos, né, de forma geral, deveriam estar conhecendo tudo isso, né? Os nossos cientistas terrestres aí, né? Conhecendo o mecanismo de tudo isso, como tudo isso funciona, e entendendo que todo o planeta passa por um processo de evolução, né? Então, o próprio planeta ele vai mudando ao longo do caminho, né? E essas mudanças elas vão impactar, obviamente, em todos os seres que habitam aquele planeta. Então, se vai inclinar mais, se vai inclinar mais, o deslocamento que vai acontecer, tudo isso, de alguma forma, já estava previsto. O que acontece é que a nossa ciência terrestre enfatizou e priorizou a visão meramente materialista da existência como um todo. Então, ela está sempre estudando as coisas a partir da matéria, a partir da visão das coisas como se fossem meramente físicas, né? Então ela vai lá dissecar o sapo, fica vendo as partes, descrevendo as partes, mas não considera que ele tem alma, que ele tem vida, que é um ser vivo, que todos nós temos, todos nós somos seres vivos, que os reinos da natureza, os reinos vegetal, animal, mineral, todos são seres vivos, né? Eles só não têm ainda autoconsciência, né? Então o sapo, ele não sabe que é um sapo, mas como ele evolui também, vai chegar um momento em que ele começa a descobrir também que ele não pode ser um gato, né? Ele só pode ser um sapo. Então a ciência terrestre ficou limitada, e com essa limitação de enfatizar a evidência, ou seja, eu preciso ver para crer, eu tenho que ver para crer, eu tenho que ver a alma. Como é que nós vamos ver a alma? Como é que a gente vai ver o espírito, né? Como é que a gente vai ver a mônada? Como é que a gente vai ver a realidade suprafísica? Então, essa realidade suprafísica é a que permite todo esse movimento de inclinação do eixo e ela está coordenada com a realidade física. Então, por isso que a gente diz, o que interfere diretamente na nossa vida é a única coisa que existe, que é a consciência. Então, se eu tenho consciência disso, como é que eu vou tomar consciência disso? Adentrando, percebendo uma realidade suprafísica, supra-humana, além da forma física, que são a nossa realidade sutil. Então, essa realidade mais sutil é a que está conectada a toda essa movimentação do eixo da Terra, né, que a gente não vê, a gente não percebe se ele está movendo para lá ou para cá fisicamente. Você vai começar a perceber a partir do momento que você desperta para a sua realidade interna, para a sua realidade sutil. Por quê? Porque a sua energia, a energia que você recebe, ela vai te permitir mudar a sua visão de mundo e perceber a realidade suprafísica e começar a trazer essa realidade para a sua fisicalidade. Então, o seu campo de percepção, o seu campo de atuação e de energético é o que te permite compreender o que está acontecendo no planeta. Então a gente nunca vai conseguir compreender, nunca não é uma palavra correta, né? Mas a gente não vai conseguir compreender uma realidade como essa, se o planeta se ele inclinar mais o que acontece, para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, a gente não vai ter respostas. Por quê? Porque não é uma realidade, não é algo fixo e não é algo que tem uma data, que diz, olha, hoje vai ser assim, então você vai para cá, você vai para lá. Não é. É uma percepção, é uma realidade suprafísica que vai movimentando a própria evolução da Terra, vai movimentando todos esses fatores, essas variáveis,
e elas vão impactando diretamente na nossa consciência. Por isso que esse é um momento, né, o momento da transição da Terra, é justamente isso, que envolve a elevação da frequência da Terra, a elevação energética, fazendo com que a gente tenha mais percepção sobre essas realidades que estão além da fisicalidade, suprafísicas, realidades além da forma física. Porque se a gente fica esperando que o evento aconteça para a gente ver, a gente não vai ter nenhuma ação interna, nenhum autoconhecimento, nenhum envolvimento com o nosso ser, para que ele saiba o que fazer a partir do seu ser. Então não existe segurança, né? A segurança, na verdade, ela está naquilo que nós estamos desenvolvendo e aprendendo com nós mesmos. Então nós estamos percebendo determinada coisa, nós fazemos um movimento, ou não, né? Então os movimentos, eles não são em função de que o cientista vai te dizer, olha, agora é assim, olha, agora é assado. Por quê? Porque esses mecanismos da ciência, em geral, né, ficaram atrasados em relação à mudança que está acontecendo na Terra. Então, quais são os indicadores que você tem hoje de inclinação, do quanto inclinou, e quais você tem confiança de aceitá-los? Então, nada disso está fora da nossa percepção interna. Por isso que a consciência, a nossa consciência, nós somos uma consciência experimentando uma vida física na matéria a partir do nosso veículo. Então, o nosso veículo tem que estar conectado aos nossos mentores, nossos guias, ao cosmos, a energia cósmica, que é a mesma que está conectada à Terra. Então, a Terra está se movendo assim, nós também estamos nos movendo assim. A Terra está fazendo um movimento de outro jeito, nós, como consciência, estamos evoluindo, estamos fazendo junto. Por isso que a transição trouxe a oportunidade de o ser humano fazer o seu processo ascensional, porque justamente é um movimento que acontece onde o impulso trazido pela própria Terra proporciona isso. E essa questão de inclinação, e isso tudo é uma coisa que já estava prevista também, que faz parte, que interfere obviamente nos mares, nos rios, em toda a vida planetária, em todo o ar, em tudo, né? Por quê? Porque é um movimento onde estava de uma forma e passa a estar de outra. Então, qualquer pequeno movimento que um planeta faça, se ele está se tornando um planeta consciente, ele está entrando, né, nesse cinturão todo, para fazer parte de um sistema solar, ou seja, ele já faz parte, mas ele não sabia, né? Vamos dizer, o planeta estava dormindo. Aí o planeta acordou e falou, caramba, né? Tem um monte de planeta junto comigo, então eu quero fazer parte disso, né? Então ele entra para fazer parte disso, ele quer se consagrar também, que eu também quero ser um planeta consciente, não quero ficar aqui girando, né? Sozinho nesse mundo, né? Nessa galáxia. Então não existe um planeta solitário sozinho. Existe sim, o planeta não estava no nível que deveria estar para reconhecer que está integrado com os outros planetas. Que está integrado é a mesma coisa que nós, igualzinho. Nós nos despertamos e percebemos que estamos coligados com as outras pessoas, que estamos coligados com os reinos, que não estamos sozinhos. A mesma coisa o planeta como um todo, né? Nós somos uma parte, nós somos o micro, né, do macro. Então tudo que nós percebemos em nós está acontecendo por quê? Porque o planeta está fazendo. Então não tem nada que não seja coligado, né? Então o impacto é direto. Só que aí não existe nós vamos esperar que a ciência comprove, te mande dados, te diga isso, te diga aquilo, porque não podemos considerar apenas uma realidade física, né? Já entendemos que nós somos um veículo, temos uma consciência. A consciência está percebendo uma coisa, o nosso veículo obviamente está coligado a ela, ele vai ter uma ação. Então, por que as coisas não acontecem, né? A gente fala, puxa, por que determinadas coisas demoram para acontecer? Por quê? Porque as pessoas demoram para tomar consciência. Então, o processo de tomada de consciência foi muito lento nesse planeta. Por quê? Porque as pessoas ficaram ali
patinando na realidade física e vivendo aquilo cada vez mais e mais, esperando, caminhando naquela linearidade. Amanhã eu vou ver, depois da manhã eu vou ver. Então ela vai empurrando o processo e chega um momento que a Terra tomou consciência, ela começa a ir, lembra, nós trabalhamos com energia, né? Então ela começa a irradiar, ela começa a emanar uma energia totalmente diferente, que é uma energia mais alta, mais elevada, porque o planeta está evoluindo. Então todos os reinos vão ser afetados e chacoalhados, né? Para seguir. E falar, agora nós vamos para cá. Se vai mover, quantos graus vai mover, isso não é a relevância disso, o número disso, você ter esse número. De que vai adiantar nós termos um número se a gente não sabe o que fazer com ele? Né? Então eu trabalhei bastante em consultoria direto isso. As pessoas queriam números. Me manda os dados, me manda os dados. Isso era uma regra. Eles queriam todo tipo de dados. Tá, mas eu falava, tá bom, mas o que você vai fazer com ele? Você está lendo esse número, você está entendendo o que significa? O que significa uma inclinação de um ponto alguma coisa? A gente sabe o que significa na consciência humana e na vida humana que está lá vivendo. Não sabemos. Por isso que o trabalho, né, e a nossa prioridade máxima é o autoconhecimento e o trabalho na consciência. Ou seja, você perceber e você fazer esse trabalho a partir da sua energia. Por quê? Porque você está coligado, existe um plano de alma, existe um plano que você vai seguir e, obviamente, mesmo que você não saiba, né, você não vai saber tudo do início ao fim, porque não existe isso, né? É aquela história, o caminho vai se desdobrando, né? O caminho vai abrindo ao caminhar, né? Então você vai seguir isso e vai seguir essa energia e vai entrar nesse fluxo. O importante é entrar nesse fluxo. No fluxo daquilo que você veio fazer, daquilo que você é, mesmo que você não tenha toda essa confirmação, você vai entrar nessas percepções. Percepções só são acessadas por meio da consciência. E não da nossa mente física. Lembra, a nossa mente física vai falar, não, mas eu não tenho, estou esperando o dado. Né? Tá aquela reunião que não acontece porque a pessoa está esperando o dado. E o vulcão entrou em erupção. E ela está sentada esperando o dado para saber que horas ele vai entrar. Então não existe isso, gente. Né? Não existe. Então isso foi o meu grande questionamento na área que atuo, porque eu falava, meu Deus, tá bom, você quer mais dado, o que você vai fazer com isso? Entende? Então nada adianta novamente a gente ficar com uma métrica, né? Ficar medindo com uma régua. Olha, foi tanto, foi assim. Agora está chegando o momento. Tá, está chegando o momento e o que nós vamos fazer? Estamos preparados? O que a gente tem que fazer? Tem que fazer o quê? Entende? Então, sem o acesso à realidade, à compreensão, que não é um acesso, a realidade suprafísica não é algo que você vai explorar com a sua mente. Eu vou, né, como cientistas aqui terrestres falam, vamos descobrir vida em outros planetas, e ele vai para Marte, ele vai querer ir para Vênus, ele vai não sei para onde, pegando um foguete. Não adianta, entende? E ele não está considerando a realidade invisível, ele não está considerando a consciência. Né? Então isso tudo é muito importante a gente ter, obviamente, as questões físicas, materiais, os números, os dados, mas eles já estão completamente deslocados do momento em que estamos vivendo. Por quê? Porque como os seres estão despertando, veja, nós, todos nós, né? E todo esse trabalho dos comandos e tudo isso, o que significa? São energias extraplanetárias que estão suportando, que estão ancorando, né? Suportando não é a palavra mais correta, mas ancorando a energia da nova Terra, que é o quê? É a energia de uma Terra consciente, onde os seres vão viver conscientemente. Então muda o padrão energético, muda o padrão de vida, muda a forma de ver a vida e, consequentemente, todos os sistemas, tudo que vai operar dentro dessa nova Terra vai ser diferente. Por quê? Porque vai estar em linha com essa nova frequência, essa nova consciência, aonde os seres, obrigatoriamente, também entre aspas, eles precisam estar unidos, coligados.
Não vai ter ninguém dizendo, não, agora eu vou extrair minério, não sei do que. E vai extrair alguma coisa que vai prejudicar novamente o planeta. Então isso não pode mais acontecer. Então por que toda essa situação ela houve o desequilíbrio? Por causa também da extração, né? Dos minerais, de todos os reinos, de uma forma a destruir, né? E não a reconstruir as coisas, fazer com que as coisas funcionem de uma forma equilibrada. Então causou todo um desequilíbrio do ecossistema, e esse ecossistema está coligado a essa questão do eixo da Terra, né? Então, quanto nós estamos extraindo de gás, de petróleo, de todos esses componentes, todas essas substâncias, que são substâncias que mantêm o planeta coeso, né? Coeso. Então, a coesão do planeta, o funcionamento dele, exige todos esse aparato celestial, né? Que está fazendo esse trabalho para mantê-lo ali junto com os outros, porque assim, na medida que um planeta se desequilibra, ele interfere no cosmos. Então por isso que a Terra virou um local de grande, né, onde todo o foco está voltado para cá. Por quê? Porque o que é feito aqui está impactando em outro planeta, as pessoas, os seres, né, de outro planeta falam, peraí, o que aqueles caras estão fazendo lá, né? Então houve uma federação que a gente chama, né, Federação Galáctica, um movimento gigantesco de seres de outras órbitas de todo tipo que vieram, e que isso estava previsto por conta da transição, mas isso se ampliou por conta do desequilíbrio que o ser humano causou no planeta. Ou seja, cada vez explorando mais, cada vez destruindo mais, o planeta, como ele vai suportar seu movimento natural? Então, tudo que foi criado, né, os componentes, todas as questões minerais, tudo elas estão no lugar certo, foram colocadas no lugar certo por conta da energia, por conta do equilíbrio, da irradiação, né? Então, os cristais, os minerais, tudo isso tem função. Não é para a gente pegar tudo e montar joalherias, né? Não é para a gente pegar todos os diamantes que existem e vamos então transformar em consumo. Então tudo isso faz parte essa inclinação, tudo isso faz parte, né? Porque como está e para onde isso vai, isso também está sendo monitorado pelos seres que estão além dessa fisicalidade e que conhecem isso e que estão nos auxiliando nisso, porque nós fisicamente não poderíamos fazer isso. Não teria nenhum sentido, né, os cientistas estarem buscando evidências e o cosmos está fazendo um trabalho gigantesco com o qual eles desconhecem e eles não querem saber. Não é que eles desconhecem, eles resistem a participar. Então, o que deveria estar acontecendo? O que já foi colocado há milhares de anos, né? A ciência e a espiritualidade, elas não podem mais estar separadas, né? As duas coisas estão totalmente unidas. Então a ciência material ela tem que se render a celestial, vamos chamar assim, para que juntos, né, essa engenharia celestial, os nossos irmãos, todos esses seres que estão, né, muitos estão aqui encarnados fazendo esse trabalho, que eles tenham esse espaço, né? Em que você não chegue numa reunião e fale algo intuitivamente e a pessoa peça uma comprovação da sua intuição, né? Então, isso não existe, né? Então, esse movimento da Terra é um movimento de sacudida mesmo, para que as ciências se unam para uma solução conjunta. E a solução conjunta tem que envolver obrigatoriamente a vida humana. Quem que vai estar no centro? Ou a indústria, que destrói, que polui. Quem tem que estar no centro é o ser humano, é a vida humana. Então aí eu vou construir, se eu vou construir empresas ou indústrias, se eu vou construir, vou desenvolver com base na vida humana, preservando a vida humana, evitando todo tipo de desconforto, de destruição,
todo tipo de produto químico nocivo e tudo mais. Então aí o planeta é um outro planeta. Então aí a gente está atuando numa outra faixa de frequência, onde os seres estão no centro. A vida está no centro, não só o ser humano, mas os outros reinos. Então a gente vai saber o quanto extrair da natureza, o quanto, né, quanto que a gente precisa consumir, a gente precisa, o alimento, existe um corpo biológico, mas isso tudo também está mudando. Então o nosso corpo, com a transição, ele também vai mudar. Né? A gente está em um outro tipo de veículo, que vai exigir outros alimentos que já estão sendo também preparados, só que tudo tem um tempo certo para acontecer. Então a forma de se alimentar, a forma de viver, toda essa visão de mundo mais integrada vai proporcionar outros elementos que hoje a gente ainda não tem, mas que vai ter, que tem que ter. Por isso que a gente diz que a consciência cria a realidade, né? Que nós somos co-criadores da realidade. Porque a partir do momento que nós despertamos uma realidade dessa, a gente já vai deixar de fazer determinadas coisas que fazia e vai buscar outros caminhos para manifestar, entendendo, gente, que a gente não está criando, co-criando, né? O que o co-criando, na verdade, é a manifestação, porque já existe. A gente só está aqui, eu só estou aqui fazendo isso porque eu estou manifestando uma realidade que eu estou vivendo, que está sendo transmitida através de mim. Então eu estou manifestando, isso existe. Não é teoria, né? Não é uma coisa que a gente vai estudar na escola intelectualmente, mas é a consciência atuando na forma, transformando a realidade. Então essa é a nova Terra. O processo evolutivo, ele não é você esperar a evidência, é você agir a partir da sua consciência, promovendo a mudança necessária, que está dentro de você. Então, o acesso à consciência, o acesso à nossa essência, né, que é o principal do nosso trabalho, que é auxiliar os seres a se reconectarem à sua essência, porque assim, você pega pessoas que estão fazendo isso agora também. Nós estamos criando ampliando as possibilidades e nos conectando a uma rede maior de pessoas que estão trabalhando para o planeta, para a nova vida do planeta, para a nova Terra, independente da questão do eixo da Terra. Então isso faz parte, isso estava previsto, isso foi profetizado, vamos chamar assim, né? O que é o profetizado aqui no nosso mundo energético, né? O profetizado é assim, temos que estar vivendo no estado de presente. Só existe o agora. Só existe o agora. O que eu estou falando aqui não tem mais nada. Então esse é o meu momento, esse é o nosso momento, esse é o momento que está acontecendo algo. Então o que é a profecia? Vamos imaginar que eu estou falando aqui e recebo uma percepção, uma intuição, uma informação. Essa é a profecia. Então nesse momento a pessoa recebeu essa informação, ou essa informação pode acontecer através de uma clarividência, né? Você pode ver uma imagem, você pode viver uma experiência, você pode perceber, o seu mecanismo vai depender do seu mecanismo, evidentemente, do seu nível de consciência, da sua capacidade de trabalhar os seus veículos, né, para que possa perceber ter mais desenvolvidas as suas faculdades superiores, de percepção, de intuição e tudo mais, mas isso pode chegar e eu tenho uma visão clara de que algo está aí para acontecer. Então aí profetizar significa, né, que essa pessoa, esse ser, registrou isso. Isso pode ter sido registrado num livro, né, foi registrado de alguma maneira, isso foi gravado, foi registrado. Porque no momento que isso acontece, isso está registrado. De alguma forma, porque você viu, você percebeu. Então aquilo não veio da sua mente, para a gente entender, não veio daquela nossa mente lógica que diz, não, o que é isso que você viu, né? Nada disso. Ela vem de outro nível, ela vem do nível intuitivo, de um nível de percepção do seu
seu eu superior. Então pode ser uma mensagem que já veio do seu eu superior, para te sinalizar, te antecipar. Por isso que é importante, gente, a gente ter o contato com o nosso eu superior, que ele vem para te sinalizar alguma coisa, para te mostrar um caminho que já está acontecendo, que está vindo, e você recebe isso antes. Então isso é uma profecia, não deixa de ser, está antecipando uma situação. Só que isso pode ser antecipando uma situação para você, né? Ou seja, para o seu nível que você está vivendo ali, ou pode ser uma projeção para o mundo, ou seja, você foi um canal que chegou uma informação e que você está vendo o que vai acontecer no planeta. Entende? Por isso que a autorresponsabilidade nossa é muito grande, a gente precisa ter essa autorresponsabilidade, porque quanto mais a gente sabe, mais responsável a gente se torna. Então, se eu recebo uma informação, né, e eu saio colocando essa informação como verdade, e não é bem isso, né, então, quando acontece isso, e isso vem, muitas pessoas podem estar passando por isso, você pede uma confirmação disso, aí começa. Então, quando aquilo você recebe as 3, 4 confirmações de outras pessoas, de outra situação, inclusive de mensagens por escrito, você vai receber alguma coisa referente a isso. Então, essa questão do eixo da Terra, isso já estava, digamos, né, chamando de profecia, de uma previsão ou de uma antecipação que já foi feita há muito tempo, de que muitas coisas iriam acontecer pelo próprio processo de transição que iria acontecer. Então, a transição da Terra não é uma coisa que ninguém sabia, que ninguém imaginava. Não, é algo que já estava dentro de um cronograma, dentro de uma previsão. Mas do que depende? Dos seres. Os seres precisam atuar. Por quê? Porque uma evolução não vai acontecer se metade fala, não quero evoluir. Como é que vai evoluir? Como é que um planeta vai evoluir se a pessoa não quer? Né? Então, e não se pode forçar, porque existe a lei do livre-arbítrio. Então, ficamos nesse jogo de empurra, e aí essas questões de se vai impactar, o que vai ser, e essas coisas todas, sempre vão estar atreladas à nossa consciência, aquilo que nós somos, e à nossa conexão interna para nós entendermos isso. Porque aí a gente vai perceber os movimentos e a gente vai compreender melhor as situações. Entendendo também, gente, que nós não temos controle, nós não podemos segurar a Terra, né? Nós não podemos evitar determinadas coisas. Mas nós podemos e temos controle e autodomínio sobre nós mesmos. Então, uma civilização mais evoluída, por exemplo, ela tem domínio sobre o clima. Entende? Nós temos domínio sobre o clima. O que significa? Significa que se eu tenho autodomínio, se eu tenho domínio das minhas emoções, eu não vou provocar, eu não vou falar, eu não vou atuar de uma forma reativa, compulsiva, aonde eu impacto o meio ambiente. Então, eu passo a ter esse autocontrole. Os outros também. Aí você tem uma comunidade inteira que tem um nível de consciência já de seres evoluídos. Aquele local está completamente preservado, né? O clima, ele vai ser... Porque o clima está diretamente ligado à consciência. Então, existem mecanismos que precisa chover em determinada região, em determinado período, existe sol, existem vários climas que são determinados, são propícios para manter a vida naquele local. Então isso existe e se sabe, porque se sabe o que existe, se sabe quem são os seres, o nível de consciência que eles têm, é como se tivesse tudo mapeado. Você sabe que tipo de árvores, as árvores, o que elas precisam, quanto de chuva, quanto de sol, quais são as frutas, quais são os vegetais, tudo isso. Então é como um grande projeto, né? Que é na verdade. Então essas comunidades e tudo isso, elas vão estar coligadas a quem? A consciência. E elas vão construir, vão se ajudar para manter. Então o trabalho nosso não é ficar inventando coisas, nosso trabalho é manter.
aquilo que existe, aquilo que foi criado, e multiplicar aquilo, ampliar aquilo para que ele fique melhor ainda, fique mais harmonioso, dê mais frutos. Mas existe um mecanismo que mantém, porque isso é a inteligência superior, né? Então a inteligência criou tudo isso e nós, coligados a essa inteligência, vamos perceber, puxa, essa planta está precisando de água. Então, como é que a gente não percebe isso, né? Você vê uma planta lá e fala, depois eu vejo. Né? Ou então chegam os seres e começam a podar com uma tesoura e começam a cortar tudo como se, aleatoriamente, porque eles está atrapalhando a loja, né? A árvore está atrapalhando as vendas. Então, que consciência é essa, né? Então, esse nível é o nível que nós precisamos sair obrigatoriamente, né? É um nível totalmente baixo, né? E sem nenhum sentido, primitivo, instintivo, para um nível de consciência onde você vai preservar aquilo, vai compreender aquilo, mas entendendo que existe um mecanismo de manutenção que foi criado, concebido. Aquilo foi concebido já considerando essa inteligência. Nenhuma árvore está ali sem a coligação com o seu eu superior, vamos chamar assim, né? Ela tem vida, ela é um ser vivo, então ela está coligada ao eu superior. Ela está coligada a uma mente mais inteligente, uma mente que comanda tudo isso, uma mente de Deus, né? Então, o nosso trabalho é reconhecer e fazer essas conexões e permitir que elas aconteçam de uma maneira saudável. Então, aí nós perceberíamos, tem esse movimento do eixo da Terra, então o que está acontecendo? No momento que estamos? Então, as pessoas estariam coligadas aos seus processos de desenvolvimento e estariam já atuando nessas coisas e não esperando que alguma evidência externa diga o que fazer. Porque cada vez a gente vai ter menos evidência externa. Porque num processo evolutivo, você não está buscando evidência externa. Você faz o teu trabalho interno, o seu mundo interno vai ser projetado fora. A manifestação da realidade superior é de dentro para fora. Eu não vou lá, né? Como diz, a gente não vai construir com tijolos, a gente está construindo com energia, com consciência. Então, esses fatores todos externos, a gente tem que buscar sempre ter o domínio do nosso interno. Né? Você não pode chegar e falar assim, não vem aqui agora essa chuva, mas porque chuvas, terremotos e todas essas coisas, por conta do desequilíbrio do ser humano. Então, é uma resposta que vem para equilibrar. Então também não é castigo, é que aquilo vem para equilibrar o que foi desequilibrado. Então todos os movimentos, aí sim para a gente se tornar cada vez mais conscientes de que se a gente tem cada vez mais autodomínio, autocontrole dessas emoções, dessas coisas todas, o clima ele vai ser totalmente organizado. Então tudo que a gente organiza dentro tem que se projetar fora, tem que se manifestar. O que está dentro é como o que está fora. Ok? Gratidão.